Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado aprovou o projeto que permite licença compulsória para vacinas, medicamentos e insumos que possam ser utilizados contra a Covid-19. O texto que foi aprovado foi o substitutivo do senador Nelsinho Trade, que foi o relator da matéria, ao projeto que foi apresentado pelo senador Paulo Paim. E é com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, que a gente vai conversar a partir de agora. Senador, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Carla. Para mim é um prazer, mais uma vez, voltar a esse programa que tão bem ilustra o que acontece aqui dentro do Senado. Senador, primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é exatamente uma licença compulsória. Isso é ou não uma quebra de patente? Não, não é quebra de patente. A quebra de patente, ela se traduz a partir do momento que você impõe a determinado fabricante, determinada farmacêutica que descobriu a fórmula de determinada medicação ou de alguma vacina, vamos dizer assim, a transferência daquilo que foi inventado, pura e simplesmente. Essa lei, ela traz um pouco no campo da neutralidade. Ela faz com que a licença compulsória ou voluntária, porque dá esta oportunidade a quem tem o desenvolvimento de uma vacina ou de um medicamento no combate ao Covid-19, possa oferecer, desde que a instituição brasileira tenha condições de replicar ela, essa fórmula para a gente poder fazer frente às ações de vacinação e de medicamentos no combate ao Covid-19. Ou seja, é uma medida, podemos assim dizer, mais suave diante da situação que nós estamos vivenciando. E como é que ficam os acordos internacionais, a lei de propriedade intelectual, senador? Por isso que eu digo para você que ela é uma medida mais palatável, mais suave. E ela empodera o Executivo, através do Ministério da Saúde, para que, a partir do momento que se identifica que uma vacina é interessante para o Brasil, ou um medicamento é interessante para o Brasil, que possa chamar esses que a desenvolveram para se sentar numa mesa e expor a necessidade que o país tem de poder replicar aquilo que está sendo apresentado. Ou seja, ele faculta, ele dá a condição para que o Executivo possa, de uma maneira bastante diplomática, tentar organizar essa situação sem a exigência compulsória, obrigatória, da transferência da propriedade intelectual. E como é que isso vai acontecer na prática? O governo quer fazer uma licença compulsória de uma determinada vacina ou medicamento, como que ele tem que proceder? E como é que fica também a questão dos royalties, senador? Tá, vamos explicar. Primeiro, vamos dizer que o Brasil não tenha a capacidade de produzir uma vacina, porque a propriedade intelectual dessa vacina não foi apresentada para os organismos brasileiros que a replicam. Exemplo, Butantan ou Fundação Oswaldo Cruz. A partir do momento que se observa que o Brasil tem condições de replicar essa vacina ou essa medicação, o Ministério da Saúde, junto com o Executivo Federal, promove uma tratativa amistosa, diplomática, para se tentar conseguir a licença voluntária dessa medicação ou dessa vacina. Se não conseguir, dessa forma de diálogo, aí sim a lei faculta a licença compulsória. Inclusive, a lei abre um espaço para negociação entre as partes, governo brasileiro e quem tem a propriedade intelectual, do pagamento de royalties para se fazer o uso apenas e tão somente nesse período da pandemia. Ou seja, passou a pandemia, não
mais vale a lei, porque ela é feita para poder também preservar aquele que descobriu, aquele que investiu, aquele que inventou determinada vacina ou determinado medicamento. Senador, esse projeto já foi aprovado pelo Senado, aí ele foi para a Câmara, né? Lá ele foi alterado pelo deputado Aécio Neves, que esteve, inclusive, né, na aprovação, na sessão de aprovação da proposta, e por conta dessa alteração ele precisou voltar para a análise dos senadores. O que foi alterado lá? Bom, primeiro, por que a gente fez isso? Todo mundo que está nos assistindo, cara, perdeu alguém muito próximo, ou algum amigo, ou algum parente, algum ente querido, alguma pessoa conhecida em função dessa terrível doença. Dificilmente se encontra uma pessoa que passou à margem dessa história. E a gente precisava fazer alguma coisa, porque a gente viu a doença se manifestar, a doença se alastrar e nós, observando, sem nada proceder para poder minimizar essa questão. Aí nós fomos olhar o que a gente podia fazer. Lá atrás, quando se teve a epidemia da AIDS, o Ministério da Saúde usou desse instrumento para poder garantir uma medicação do combate à AIDS, o Epavirenz, que acabou acontecendo e foi de muita utilidade para fazer frente a toda essa questão. Então, a gente colocou à disposição do Executivo, do Ministério da Saúde, um instrumento legal aprovado pelo Congresso Nacional, ainda precisa da sanção do presidente. Mas a gente quer aqui dar o seguinte recado. O que a gente fez não foi interferência em nenhum aspecto. A gente empoderou o Executivo para que ele, a partir do momento que ele achar que é necessário, intervenha e faça chegar a vacina e o medicamento apropriado para se combater essa terrível doença. Mas se o governo não fizer, o Congresso tem como fazer? Boa pergunta. E aí eu respondo a pergunta anterior, que foi o grande avanço que a Câmara dos Deputados, através da relatoria do senador Aécio, fez no projeto. Ele também faculta ao Congresso, através de uma disposição legal, que ele possa, a partir do momento que observar uma eventual inércia do governo, interferir, interceder e conseguir a licença de uma maneira ou voluntária ou compulsória daquilo que se interessa para o país. Senador, o senhor falou que ainda depende da sanção do presidente da República. Já há aí alguma conversa, alguma negociação nesse sentido para que o projeto seja vetado, sancionado integralmente? A gente teve um diálogo muito profícuo com todos os setores do governo. Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, Secretaria de Governo. Num primeiro momento, o governo ficou avesso a essa história. Até porque o governo tem também um limite, uma linha que ele tem que observar, que são as tratativas da Organização Mundial do Comércio, que foram vencidas. Com a evolução da maturação desse projeto, a própria Organização Mundial do Comércio refez a sua posição e delegou a determinados países que estavam debruçados sobre essa questão que eles pudessem legislar sobre essa história. Ou seja, a gente ainda observa uma resistência do governo. Para bom entendedor, meia visão basta. Bastava olhar o painel de votação ontem. Os ligados muito umbilicalmente com o governo votaram contra. Teve 13 votos contrários. Mas eu quero aqui aproveitar esse espaço para tranquilizar o governo. Não tem nada que venha ferir diplomaticamente qualquer situação que o Brasil possa ter com a Organização Mundial do Comércio, com as relações internacionais. Pelo contrário, vai dar poder ao Executivo para que ele possa interceder de acordo com o juízo do Ministério da Saúde numa questão a fim de oferecer mais medicamentos,
que possam vir a combater o Covid-19 e que, porventura, venham a ser descobertos daqui para frente, porque essa é uma doença nova e quem achar que nós vamos vacinar esse ano e acabou, está muito enganado. Nós vamos ter que saber, aprender a conviver com essa doença por algum tempo, tomando vacina ano após ano. Então, a gente dá essa oportunidade para o governo. Vamos dizer que amanhã ou depois alguém aí idealiza uma vacina que acabe de vez com essa questão, só que cobra muito caro por ela. Se o Brasil conseguir replicar essa vacina, basta o governo chamar esse pessoal aqui para uma mesa e falar, nós vamos precisar dessa vacina, porque aqui no Brasil chegou a morrer 4 mil pessoas por dia. Se eles hesitarem em transferir a tecnologia para o Brasil pode interceder através de uma licença compulsória ou de uma licença voluntária numa composição. Ou seja, nós damos instrumentos para que o governo possa agir. Senador, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Carla. Parabéns aí por essa nova fase da sua carreira, estando à frente do programa Argumento. Um abraço a todos os telespectadores. Volte sempre. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.